Olá, queridos irmãos de fé. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você já conhece a Afobras? Uma das principais federações de cultos afro-brasileiros aqui do Brasil e também sediada aqui no Rio Grande do Sul. Conheça, eles fazem um trabalho extraordinário. Vale a pena conhecer. Bem, hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Mas antes de fazer qualquer observação, nós precisamos fazer a nossa prece de abertura. Sem ela, não funciona. Saravá o meu congá, saravá o seu congá. Salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Hoje é um dos assuntos mais irritantes para muita gente. É considerado a pedra no sapato de muita gente. Quando você fala essa palavra, tem gente ficando arrepiada e nos olhando com verdadeiro ódio no coração, que é caridade. Ouçam só isso. Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, disse o caboclo das 7 encruzilhadas. Outra, fora da caridade não há salvação. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 15. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Disse Paulo aos Coríntios, em seu 1º capítulo, 13:1. Todo mundo fala dessa tal de caridade. E muita gente acha que caridade é aquela brincadeira de palco onde o apresentador está com notinhas de dinheiro no bolso e que joga para a plateia. É uma brincadeira muito divertida, mas não é a caridade. A verdadeira caridade que nós estamos tentando trazer aqui. Muitos acham também, e isso é uma das coisas também mais fora de contexto, que principalmente nos primeiros tempos, quando o dirigente está lutando para manter o seu terreiro de portas abertas, o seu cantinho de caridade funcional para atender a todos, sempre quando ele pede uma lata de tinta, ele pede uma madeira para fazer um banco, ele pede coisas simples para aqueles que possam ajudar, vem aquele mal intencionado dizendo assim: poxa, mas você faz a caridade, você não pode pedir nada, você está cobrando das pessoas. Não é verdade? E muitos dirigentes espirituais, e não é um nem dois, depois de um tempo, diante de tantos ataques verbais, enfim, acaba desistindo de seu trabalho, fechando o seu terreiro de umbanda, porque simplesmente não consegue manter ele de portas abertas. Porque nós sabemos que atualmente a maior parte das pessoas trabalham muito, ganham pouco e mal conseguem sustentar as suas famílias. E é injusto alguém deixar um filho com fome ou passando penúria para manter um terreiro de portas abertas ou qualquer outra atividade religiosa. Então cada coisa tem seu espaço e seu lugar. Então pedir ajuda para as pessoas que possam ajudar um terreiro, ela é útil, ela é bem-vinda e cada terreiro vai encontrar o seu modo de subsistir. Agora é bem diferente daquele comércio barato que muitos fazem em suas umbandas. Um dos grandes problemas que está sendo citado por todo mundo é a indústria dos cursinhos. Muitos dirigentes se comprometem querendo, vamos dizer assim, criar uma disputa entre eles para trazer mais clientes e não médiuns para dentro de suas casas. Eles prometem coisas que não podem entregar em seus cursinhos. Por exemplo,
Depois de tantos poucos meses você fazendo curso comigo, você estará apto a abrir um terreiro. Você terá todos os dons mediúnicos que você precisa. Você vai saber tudo sobre oferenda. Isso é uma piada. Nós sabemos, minha gente, o quanto de tempo se leva para desenvolver bem uma mediunidade, para aprender bem as oferendas básicas dentro de um trabalho. Enfim, toda aquela sistemática de um terreiro, desde uma fundamentação até a implantação de um congá, não são coisas simples. E muitas dessas orientações, existe um planejamento geral, vamos dizer assim, uma coluna vertebral. Mas quem dita mesmo como fazer são as entidades espirituais e os guias-chefes daquela casa que incorporam em seu dirigente espiritual. Agora, se o dirigente espiritual não incorpora bem porque foi feito às pressas, mal feito, quem vai orientar, de fato, o que aquele terreiro realmente necessita? E às vezes, rapidamente, aquele terreiro acaba caindo, se tornando um ponto de obsessão e uma série de problemas espirituais recaindo sobre o dirigente daquela casa, sobre os médiuns, sobre todo lugar. Eu estou exagerando? Não estou, não. A prática me ensina. E que esses terreiros, a grande maioria, 99%, feito às pressas, podem até encher o bolso daquele que faz cursinho, mas não ajudou quem ali fez na esperança de aprender. E muitos pegam aqueles diplomas que não dizem nada, de fato, e penduram na parede cheios de orgulho, dizendo, eu fiz o curso do fulano de tal, tá aqui na minha parede. Bonito, bonito para enfeitar. Mas você tem o dom realmente legítimo em você para ter essas entidades, para estar bem desenvolvido e para estar abrindo um terreiro? Essa é a pergunta. E não estou simplesmente assustando ninguém, nem querendo o mal de ninguém, mas nós estamos falando da indústria, do comércio, dos vendilhões do templo, que é justamente a única vez que Jesus realmente se irritou em sua vida, expulsando eles dali, de dentro do templo de Jerusalém. E já falou o caboclo das 7 encruzilhadas, lá no início, que o vil metal, abre aspas, fecha aspas, que o vil metal, eu não vou dizer corromperia a Umbanda, mas tentaria corromper a Umbanda. Então nós precisamos estar atentos quanto a isso. Não cair nesses contos de sereia, nessas promessas vazias de pessoas que estão vendendo coisas que elas não podem entregar. Humanamente, é impossível que elas entreguem isso. Então, antes de fazer um cursinho qualquer, fique atento. Os cursinhos são ótimos quando você sabe, já sabe. Poderia ser um ponto de encontro para todos conversarem, trocarem ideias. Enfim, poderia ser uma maravilha, mas não do jeito que estão sendo conduzidos. E eu acredito que o grande mal da Umbanda, hoje em dia, que tantos reclamam, é a teologia da prosperidade. Vocês já ouviram falar disso? Muitas outras religiões estão imbuídas, enfiadas até o pescoço dentro dessa teologia da prosperidade. Muitos vendo esses discursos ou frequentando algum dia esses cultos onde a primazia ali é a promessa de progresso material, porque ali quem está ali naquele momento querem progresso material, espiritual deixa para lá, deixa para quando, como eles dizem, deixa para depois que eu morrer, eu vou pensar na espiritualidade. Mas quem está ali está querendo alguma coisa, uma motivação qualquer, espiritual ou não, que o faça enriquecer cada vez mais. Quem promete ali a prosperidade é tão conivente quanto quem vai lá em busca disso. E aí nós vamos encontrar aquele outro problema.
Esses umbandistas que estão abraçando essa teologia da prosperidade, esperando trazer muito dinheiro no bolso, como os pastores de algumas outras religiões, infelizmente, fazem, e não estou apontando dedos, mas basta você ser minimamente inteligente. Você entra na internet, você entra nesses lugares e você vê o que eles estão fazendo. Querem fomentar esse tipo de coisa. Querem ir em busca desses recursos. Querem prometer coisas vazias. Querem prometer produtos que não possam entregar. E uma das primeiras coisas que eles fazem dentro desse processo de caridade é afastar Zélio Fernandino de Moraes. Por quê? Zélio Fernandino de Moraes tinha o Caboclo das Sete Encruzilhadas. O Caboclo das Sete Encruzilhadas me diz isso, que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Eles querem afastar a primeira coisa, a presença de santos católicos e Jesus, nem pensar. Porque o cristianismo todo é calçado, baseado na caridade, na ajuda desinteressada às pessoas. O Cristo é o maior exemplo daquele que pratica a caridade. E ele pregou isso o tempo inteiro e fala abertamente. Inclusive seus discípulos, como Paulo, aqui, Paulo de Tarso, que não foi um discípulo próximo a Jesus, mas após a morte de Jesus se tornou um dos maiores pregadores, o maior divulgador do cristianismo entre os leigos. E a primeira coisa que querem é tira o caboclo, tira Jesus, tira os santos católicos, ou qualquer um que queira pregar a caridade, e bota para dentro orixá. Os pobres, eu digo pobre no sentido mais assim envergonhada possível. Os pobres orixás africanos, em sua grandeza espiritual, são abraçados por essas pessoas para simplesmente tirar a presença de Jesus, tirar a mensagem do Cristo, que é o cerne da Umbanda, para colocar ali orixás, criar orixás que não existem, que abracem a causa dos bolsos deles. E todo aquele conceito do orixá como aquele ancestral divinizado que protegia toda a aldeia, enfim, aquela entidade de luz absurda ou energia, seja qual for a forma que você chame o seu orixá, passa a se tornar um produto, um negócio, um produto a ser vendido aos pedaços por esses maus divulgadores, maus dirigentes que estão fazendo esse tipo de trabalho. O que eu estou falando é a mais pura das verdades. Não precisa ir muito longe para que você perceba essas coisas. Por isso que aquele que chega até mim, cortando a caridade, fazendo negócio e querendo tirar o Zélio, inclusive estão criando as piores barbaridades com o nome de Zélio Fernandino de Moraes, um homem irretocável, que por mais de 60 anos teve uma vida de todo tipo de privações para trabalhar na caridade das pessoas, querem arrancar do coração da Umbanda. Por isso que eu desconfio tanto de quem foge de Jesus, cultivando, de repente, a parte primeira da Bíblia, o Velho Testamento, aqueles que não querem caboclos e pretos velhos perto de si, porque caboclo e preto velho não perdoa. Quando ele incorpora, ele vai cobrar caridade desses médiuns e desses dirigentes. Só querem lidar com o orixá, porque o orixá, ele não incorpora nada, ninguém incorpora o orixá coisa nenhuma ali. Aí eles usam o orixá africano para desvincular da figura do Cristo. E estão criando um negócio que mais se parece com outras religiões mal direcionadas do que verdadeiramente a Umbanda, aquela criada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, aquela Umbanda voltada a ajudar as pessoas, aquela Umbanda de renúncia, aquela Umbanda de amor, porque caridade é sinônimo de amor. Quando você entrega alguma coisa sua
sem esperar nada em troca, você está praticando a caridade. Mas esses médiuns não querem nem chegar perto das pessoas. Esses médiuns têm alergia às pessoas pobres, às pessoas desvalidas, às pessoas que necessitam realmente de auxílio. Eles condenam pessoas que vão ao encontro de moradores de rua, de pessoas que realmente necessitam de auxílio, porque justamente está mostrando os problemas deles, né? Está exemplificando que eles estão errados e que aquilo é o certo, e passam a combater justamente a parte mais linda da espiritualidade, porque Jesus é o maior exemplo disso. Deus, em sua grandeza, ele praticamente, se você puder resumir Deus é amor, Deus é caridade, Deus não pede nada em troca de nós, Deus só doa, Deus só dá. E quando você faz isso, o que você ganha com isso? Você afiniza com essas energias, você afiniza com essa espiritualidade, você se joga como um peixinho no lago, na lagoa, de peito, de coração, entrando nas energias divinas, fazendo parte delas e recebendo os benefícios que ela nos traz. A caridade, bem feita de coração, pode não encher seu bolso agora, mas ela vai lhe dar bom ânimo, ela vai lhe dar boas condições de trabalho, ela vai ensinar você a lidar com patrões e chefes complicados, colegas perturbados. Você vai aprender a trabalhar melhor, a se tornar um ser humano melhor e vai ser notado. E sendo notado, os seus caminhos estão abertos. E você vai progredir no espírito e na matéria. Pratique a caridade. Não esqueçam as palavras do caboclo das 7 encruzilhadas. E jamais deletem, apaguem a presença real de Jesus, aquele homem extraordinário que soube expulsar do templo os seus vendilhões. Sejam bem-vindos ao nosso canal e agora nós vamos passar para o nosso incrível Minuto Mandinga, sempre trazendo um bom fundamento sobre folhas, nosso principal axé. Então, semana que vem, nós nos encontraremos aqui nas sextas-feiras, 10 horas, sempre com conteúdo muito bom para você refletir e para você compreender as raízes reais de nossa Umbanda. Seja bem-vindo e até lá!